Boa noite, pessoal. Primeiro, pedir desculpas aqui. Tive uma dificuldade com o computador. Não sei se o Buenas noches para todos. Primero quiero pedir pessoal disculpas conseguiu me aguardar. porque Peço tuve una desculpas. dificultad con la computadora, Contratempo. un pequeño contratiempo. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa Muito noite. bem, Sí, graças estamos a Deus. escuchando muy bien. Ah, perfeito. Tá bom. Tem Sim, coisas sim. que só a tecnologia faz pela gente, né? Muito bom. Então, vamos já nos colocando na posição de meditação. Entonces Tendo vamos a a coluna empezar ereta. ubicándonos en una postura de meditación, enderezando la columna, Trazendo toda a nossa atenção para o momento presente, trayendo toda nuestra atención a este momento presente. observe seu corpo, Observamos las sensaciones del cuerpo, permaneça por um instante repousando y no permanece chakra do por un coração, momento reposando en el chakra del no corazón, elemento espaço, en el elemento espacio, se conectando somente com a abertura, com o conectándote con espaço. la apertura, con el espacio. Sua mente se encontra agitada, perdida em Y tu pensamento, mente se pensamentos encuentra que vão e agitada, vêm, perdida en pensamientos para que a que gente van, possa trazer vienen, a atenção para o corpo, para que a gente possa se conectar para que mais e podamos mais ao traer momento presente. la atención al Nós cuerpo, fazemos as 9 al momento respirações, presente. purificamos nossos Vamos a canais, hacer nossos las 9 chakras e respiraciones nos para conectamos purificar nuestros diretamente ao canales, nosso corpo e ao momento nuestro chakra, presente. y así nos conectamos Respirações. al cuerpo y a nuestros canales.
Leve novamente sua consciência até o coração. Vamos nuevamente la atención hacia el corazón. Permaneça nesse estado não dual, Permanece en el estado no dual, no espaço aberto, el no seu espacio coração. abierto en tu corazón. Seu corpo se dissolveu, Nuestro só há cuerpo se espaço e disuelve, presença. solo hay espacio y presencia. Surge a sílaba A do Surge seu la sílaba coração, A de tu corazón na cor branca, de color blanco. e ela se projeta diante de você Y ella se proyecta delante tuyo como Tapiritsa, como Tapiritsa, uma deidade de devoção, una deidad de devoción, cujo coração dessa cuyo deidade, corazón, a mente dessa deidade, la mente de esa deidad, é a própria iluminação, es la propia a iluminación, essência da iluminação. la esencia de la iluminación. Coração de Tapiritsa Desde el corazón de Tapiritsa emanam as sílabas dos elementos, emanan las sílabas de los Ram, elementos. o elemento Ram, fogo, del elemento se fuego, direciona até você, en dirección hacia ti, se conecta ao calor e à purificação pelo calor. esta sílaba se conecta con el calor y con la purificación a través del calor. Coração de Tapiritsa emana El a corazón de sílaba Yam, Tapiritsa emana ahora o la vento, sílaba Yam, la sílaba se del direciona viento, até você, viene en dirección purifica a ti y a você purifica pelo elemento vento, a ti este elemento viento. do coração da deidade Del emana a corazón de la sílaba deidad Bam, água, emana la sílaba Bam, que te agua, purifica y te purifica pelo elemento água. el elemento agua. Você é purificado, purificada pelos elementos como uma oferenda Eres perfeita, purificado, purificada por los elementos como como una ofrenda despojamos perfecta. as substâncias em oferenda e fazemos a oferenda delas. Nós Hacemos ofrenda purificamos as de los oferendas elementos, dos purificamos las elementos ofrendas fogo, de los elementos vento fuego, e água. aire y agua. Mas nós não nos conectamos com o fogo enquanto a chama que aparece, No nos conectamos con el fuego mas en como o tanto llama elemento que aparece, primordial que gera o fogo.
mas sí con el elemento assim como o primordial que elemento genera el primordial da fuego, água e o así como el elemento elemento primordial primordial del agua do vento. y el elemento primordial del viento. Nós nos tornamos Nosotros como uma substância em nos oferenda, volvemos una sustancia de ofrenda, fogo, o vento fuego, e a viento água. y agua. Nós somos purificados, nos purificamos Nosotros somos na purificados, essência nos desses purificamos elementos. en la esencia de estos elementos. Então, sinta Entonces que os siente elementos que los fogo, elementos vento fuego, e água, aire y agua, que todos os obstáculos, todas as que dificuldades, todos los obstáculos, todas las tudo dificultades, aquilo que te tira da essência da aquello iluminação que te é aleja de la removido. esencia de la iluminación, es removido. Mas essa remoção, Y esa ela remoción não é percebida no es como percibida algo que deixou de existir. como algo que dejó de existir. Essa remoção Esa remoción faz com que você perceba hace esse como que traço tú kármico, percibas essa ese trazo dificuldade, kármico, esa dificultad, como algo que ocupa um pequeno espaço, um lugar no como algo espaço que ocupa un pequeño que não tem espacio en el importância. espacio y que no tiene Tua atenção importancia, não está no problema, porque tu não atención no está está en el problema, na dificuldade. A tua no está en la atenção se dificultad. torna espaço. Tu atención se torna espacio. É como se você Como si estivesse olhando estuvieses para uma mirando grande via onde diversos a una carros gran passam autopista donde distintos automóviles pasan e por algum traço kármico você y adentra por num algún desses trazo carros e segue kármico na via. entras en uno de esos carros automóviles y sigues Na andando por perspectiva esa da autopista. prática, nós só observamos os Desde la carros perspectiva passar. de la práctica, nosotros Nós não miramos entramos em esos nenhum carros deles. pasar, pero no entramos en ninguno de E ellos. assim como os carros que passam, Y así o como los obstáculo carros se que perde. pasan, los obstáculos se Entre pierden os milhares de carros que passam na entre via. los millares de automóviles que pasan por esa autopista. Somente solte, Solamente somente abra mão suelta, e deixe ir. deja ir, Assim como com os pensamentos que surgem así durante a como con los meditação. pensamientos que surgen durante la meditación. Não tente interromper a via. No Abra mão. intentes interrumpir esa E autopista, permita que solo todos suelta, os abre obstáculos simplesmente las se manos dissolvam. y permite que los obstáculos simplemente se disuelvan. Manter o obstáculo, Mantener el segurar o obstáculo, obstáculo, aferrarse é al sempre uma obstáculo, decisão es que siempre tomamos. una decisión que Pode não tomamos. ser consciente, Puede que no sea mas nós consciente, escolhemos esse pero obstáculo a nosotros mais. elegimos ese obstáculo. Abra mão.
suéltalo. Permita que a essência do Permite fogo primordial que la esencia del fuego primordial queime esse obstáculo. queme ese obstáculo. Permita que o vento, Permite a que el essência do viento, vento la primordial, esencia del viento primordial, espalhe as cinzas carbonizadas lleve esas e cenizas permita que a água, carbonizadas a y essência da permite água que primordial, la agua, la esencia del lave agua primordial, o que lave restou ainda de lo que impurezas. quedó de impurezas. Se o obstáculo permanece, olhe diretamente para ele. El obstáculo permanece, Não negue, não fuja. no lo Olhe para niegues, ele no como huyas, quem olha para os carros que míralo passam na via. como quien mira a esos carros que pasan por la autopista E deixe-o ir. y déjalo ir. Se você não consegue deixar o obstáculo ir Si no ou todos consigues os dejar obstáculos, el obstáculo o los confie obstáculos ir, na entonces deidade, confie confía en la deidad, na energia que brota da deidade confía en la que te energía que purifica. brota de la deidad que te purifica. Se permita sentir no seu corpo Permítete sentir uma corrente de luz en tu branca que cuerpo parte da una testa corriente de luz da blanca deidade, que parte de la marcada pela frente sílaba A, de la deidad, marcada con la que sílaba A, toca a tua testa que toca tu frente e faz do teu corpo o corpo y hace iluminado de tu de cuerpo todos os Budas. el cuerpo iluminado de todos los Budas. E por um instante permaneça Y por un instante sentindo essa permanece corrente de luz branca tocando a sintiendo sua esa testa, corriente de luz blanca tocando tu passando por cabeza, você, pasando por tu e cuerpo te concedendo a iniciação do y corpo, concediéndote la iniciación del cuerpo. na garganta da deidade emana De uma la corrente garganta de de la luz deidad vermelha, emana una corriente de luz roja, marcada pela sílaba Om, marcada por la sílaba Om, que toca a sua garganta que toca tu garganta e te concede y te a concede iniciação da la fala, iniciación del habla, te conectando ao silêncio, à abertura do silêncio, conectándote al silencio, a la apertura del silencio, do coração da deidade, del emana corazón uma de la corrente de deidad, luz emana una azul, corriente de luz azul marcada pela sílaba Om, marcada por la sílaba Hum que toca o seu coração y toca tu corazón e libera no espaço y libera en el todos os espacio obstáculos. todos los obstáculos. Permita que todos os obstáculos sejam Permite liberados que todos los no espaço. obstáculos sean liberados en el espacio.
da coroa da minha cabeça, o de palácio la da corona de mi cabeza, bem-aventurança, palacio rezo a de la ti, gran benevolente bienaventuranza. lama raiz, Rezo a ti, oh benevolente Lama raíz, precioso, oh precioso, conceda-me as bênçãos concédeme las de bendiciones reconhecer a de minha verdadeira reconocer mi natureza verdadera como naturaleza Buda, como Buda, da coroa da de la minha corona de mi cabeça, cabeza, palácio da palacio de la gran bem-aventurança. bienaventuranza. Rezo a ti, Rezo a ti, benevolente lama benevolente Lama raiz, raíz, ó oh precioso, precioso, conceda-me as concédeme las bênçãos de bendiciones reconhecer a de minha reconocer verdadeira mi verdadera natureza como naturaleza como Buda, Buda, da coroa da de minha la corona de cabeça, mi palácio cabeza, da palacio de la gran bem-aventurança. bienaventuranza. Rezo a Rezo ti, a ti, benevolente lama benevolente Lama raiz, raíz, ó oh precioso, precioso, conceda-me as concédeme bênçãos las de bendiciones reconhecer a minha de verdadeira reconocer mi natureza como verdadera Buda. naturaleza como Buda. Permaneça na abertura, reconhecendo a sua verdadeira natureza Conectamos con la apertura como Buda. y reconoces tu verdadera Somos naturaleza como Kuntunzam. como Buda, como espacio, como Kuntun Sampo. Sinta nesse espaço aberto, nessa Siente en abertura, ese espacio abierto, en esa espaciosidad, proteção, protección, a proteção do próprio espaço, la protección del propio espacio, a proteção na abertura la do espaço protección aberto, en la apertura al espacio abierto. quando nós nos conectamos ao espaço, Cuando à nosotros nos abertura, conectamos al tudo aquilo que espacio, a la surge, tudo aquilo apertura, que é denso, tudo todo aquilo que aquello que impacta, surge, aquello que es denso, que simplesmente passa impacta, por nós, simplemente se pasa por dissolve no nosotros espaço. y se disuelve en el espacio. Se nós tomamos refúgio Si nosotros na tomamos refugio solidez, na en la inflexibilidade, solidez, na en la dureza, inflexibilidad o en la dureza, qualquer coisa pode nos atingir enquanto obstáculo. cualquier cosa puede alcanzarnos Agora, se en somos tanto espaço, obstáculo. Ahora, si somos espacio, as coisas passam por nós las cosas pasan como a través de e não nos nosotros, impactam. no nos impactan. Então, se conecte a esse espaço aberto e experiencie não a Conecte rigidez, mas a flexibilidade. a ese espacio, experimenta la Como espaço. flexibilidad. Uma perspectiva tântrica. Una perspectiva Visualize diante de tántrica. você, a partir do seu coração, Visualiza Yeshua delante Alma como tuyo, grande protetora. a partir de tu corazón, a Yeshe Walmo como gran protectora. Mas a perceba como espaço. Percíbela como espacio.
ao se conectar com Yeshualmo, Y al com conectarte a con abertura, Almo, com o espaço, con la apertura, con el sinta-se espacio, abraçado, abraçada siéntete abrazado, pela grande mãe abrazada por esta gran madre. e sua proteção Siente su e protección, sua força su fuerza, auxilia na remoção dos obstáculos, que nos auxilia para remover los obstáculos, remove os venenos remueve los venenos e concede longevidade. y nos concede la longevidad. Relaxe por um instante. Relájate por un instante, Trazemos sua atenção traemos e nós damos continuidade la então ao nosso atención estudo. y ahora vamos a dar Nós continuidad estamos al estudio. no reino dos deuses Estábamos e leyendo hoje nós acerca del reino concluímos de los o segundo dioses capítulo, y hoy que vamos é a a concluir el parte segundo onde capítulo que trouxe para nós algumas instruções quanto ao traços que kármicos, nos dio algunas quanto à instrucciones en cuanto a cosmologia huellas kármicas, tibetana, a la perspectiva dos cosmología reinos, tibetana, la como perspectiva cada de um los de reinos, nós é também todos os como reinos, cada uno de como nosotros nossa es también carrega cada uno de esos em nosso reinos corpo, em nossa fala, em y cómo nossa mente, toda a cargamos en estruturação nuestra habla, dos cuerpo y 6 mente reinos. toda la estructuración de los 6 E reinos. nós, na semana passada, ainda nos aprofundamos nos La semideuses, semana pasada profundizamos e en el agora reino nós de los entramos então no semidioses último dos reinos, y ahora no entramos en reino el último de los superior, reinos, el reino o reino superior, dos deuses. el reino de los dioses. Para nós ocidentais, quando nós falamos Para de reino dos nosotros, deuses, nós occidentales, temos hablar de muitas reino de los vezes a dioses, ideia solemos tener destes ideas como algo de dioses permanente. como algo permanente. Um Deus que criou Un Dios tudo, um que creó Deus que todo, permanece, un Dios um que Deus que está permanece, para além de qualquer un forma de Dios que está más compreensão. allá de cualquier forma de E muitas comprensión. vezes nós temos essa Y muchas perspectiva veces de nosotros Deus, tenemos que é esa uma perspectiva de perspectiva na Dios, qual nós que es fomos una perspectiva criados. en la que nosotros Na fuimos perspectiva educados, tibetana, na en perspectiva la Bon, na perspectiva perspectiva budista, tibetana, en la os perspectiva Bon, deuses são seres budista. sansáricos, assim Los como nós, dioses son seres como os samsáricos, deuses como surgem, nosotros. os deuses Entonces nascem, los dioses os surgen, deuses nacen, têm vida, têm uma vida longa, tienen una muy larga eternidade, vida, eles vivem eões, de viven acordo com a eones, tradição, de mas acuerdo eles con la também tradición, pero ellos têm sua decrepitude también e tienen su morrem, decadencia y mueren, renascendo no samsara em qualquer outro reino. renaciendo en el samsara Cada en um de cualquier nós, otro reino, qualquer um de nós, podemos como renascer cada como uno de humanos, nosotros. podemos Podemos renascer renacer como como animais humanos, ou até como mesmo animales renascer no reino dos deuses. o en el reino de los Mas os dioses. deuses, eles são Entonces los dioses seres que estão também son seres que eh, están são também perpassados pela también impermanência. E talvez o maior atravesados sofrimento por la dos impermanencia. deuses Y el é sufrimiento de los se dioses deparar com a impermanência, es se tomar deparar com o conciencia, fim, darse cuenta de la impermanencia, porque para eles, de eles que são ellos tienen extremamente un fin. poderosos, eles Ellos son têm tudo extremadamente aquilo que eles poderosos, gostariam de ter, tienen todo lo que eles quieren estão tener, eh, no topo da están cadeia como alimentar, en lo más alto, mas eles se deparam em um momento ou outro com o pero fim ellos de todas essas en algún experiências. momento se Eles enfrentan se con el fin deparam com a y morte, sus experiencias eles se deparam com a se doença, enfrentan con la eles se enfermedad, deparam con la com as muerte, formas de
sofrimento. E isso faz com que os Y eso deuses hace que los dioses também estejam no reino también e também estén estejam no samsara. Em um en reino el próprio, samsara, claro, mas também fazem parte do samsara. forman Esses parte del deuses, samsara. na Estos perspectiva dioses, humana, nós também en la perspectiva eh, humana, também os vemos, né? Eles también de têm alguna manera los vemos. bens, eles têm posses, eles têm Ellos tienen muchos poderes, bienes, carregam tudo posesiones, isso. Então, de poder, alguma forma, os tienen todo deuses eso. também estão aqui, também estão no Entonces, de alguna samsara como manera, humanos. E los muitas dioses vezes, también como están nós aquí como transitamos humanos. com a ignorância no reino dos Entonces, así animais, como nosotros también transitamos com o ignorancia, como desejo el no reino dos reino de los animales, pensamentos, com o a los raiva deseos, como no los reino espíritus dos infernos, hambrientos, com a inveja no la reino dos rabia como humanos, en com o los orgulho infiernos, daquilo que nós la envidia alcançamos e como los conseguimos humanos no y reino el dos orgullo semideuses, nós como en el também reino de los semidioses, transitamos no reino dos deuses también quando sentimos transitamos prazer, el reino de los quando dioses cuando sentimos sentimos prazer naquilo que placer conseguimos, en quando aquello que sentimos prazer no conseguimos, orgulho, prazer na placer inveja, en el prazer na orgullo, cuando raiva. obtenemos placer en la envidia, Quantas en la vezes a rabia. raiva é prazerosa? ¿Cuántas veces nuestra Quando rabia nós es placentera? sentimos um gostinho Cuando sentimos como algo de agradable, prazer. de Então, placer. isso nos conecta ao reino dos deuses. Eso nos Essa conecta é al reino de los dioses. a perspectiva que nos conecta, que nos coloca em conexão com Es esse la reino. perspectiva que nos coloca A en conexión con distração ese reino. agradável. La Os deuses, distracción eles se agradable. distraem no prazer. Los dioses se Eles se distraen distraem naquilo en lo que é agradável. placentero, en lo que es E essa agradable. distração agradável Entonces é a esa distracción semente do reino agradable dos deuses. es la semilla Nesse del reino reino, de los as dioses. 5 emoções negativas En ese são reino hay 5 cinco emociones vozes negativas presentes e equilibradas que están presentes en igual como 5 proporción, vozes harmoniosas num balanceadas coro. en armonía, como si Na fueran 5 voces perfeição, en un coro. na quantidade de raiva, Entonces hay orgulho, un equilibrio en la cantidad de rabia, inveja, envidia, apego e apego, ignorância. celos, Tudo bem ignorancia. equilibradinho. Todo bien Então, equilibrado. esse equilíbrio para eles é Ese prazeroso. equilibrio É aqui que para está o ellos es prazer. placentero. Os deuses se perdem num estado Los dioses están intenso de perdidos alegria en una especie prazerosa, de num pereza prazer gozosa, egocêntrico. en un placer centrado Eles en desfrutam ellos de mismos. grande riqueza e conforto Disfrutan de gran riqueza y comodidad até y pueden vivir uma hasta era un inteira, eón, milênios, una era completa, milenios. milênios. Hoje quando nós olhamos para a história da humanidade, Cuando a história nosotros dos miramos la deuses, historia de la alguns humanidad, deuses existem há 1000 algunos anos, dioses que são existen cultuados hace 2000 anos, 1000 años, dos alguns mil deuses años, existiram no passado e foram cultuados por otros 5000, existieron 6000 anos. en el Os pasado deuses por egípcios, 5000, por seis mil exemplo, foram años, cultuados por muito tempo. los dioses egipcios, E por assim ejemplo, como tantos outros surgiram y así e como tantos otros desapareceram, surgieron y desaparecieron. todas as necessidades dos Todas las deuses parecem necesidades ser de los satisfeitas, dioses parecen estar todos os seus satisfechas desejos saciados. y todos sus São deseos cumplidos. venerados, né? Recebem oferendas, Son recebem venerados, reciben benefícios, ofrendas, beneficios, assim como acontece com alguns al indivíduos igual que ciertos individuos e algumas sociedades. en algunas Os deuses sociedades. ficam Los dioses enraizados quedan no prazer atrapados en e na el busca placer do prazer. y en la búsqueda del placer. Eles não têm nenhum sentido Ellos da no tienen realidade sentido de la da sua realidad experiência. que va más Se allá de su perdem em experiencia. diversões, Viven prazeres, perdidos en sem diversiones, sentido, placeres sin sentido, distraídos, e se distrayéndose voltam para o caminho da y liberação. se apartan O del camino de la prazer do reino liberación. dos deuses, de acordo com a tradição, El é o placer que del reino de los não dioses en esta permite tradición ou es não os ajudam lo que a no se los ayuda conectar com o a caminho da conectarse liberação con e el com a camino de la própria luz. liberación É claro, y con su há propia Budas em iluminación. todos os reinos e esse é um princípio Entonces, hay básico Budas da en todos los ignição reinos, kármica. Há Budas em todos os reinos,
Mas a distração prazerosa faz Pero com la que distracción placentera aqueles que habitam no reino dos hace deuses, que los ou os habitantes del humanos reino de que los estão mais dioses conectados a esse reino, o los estejam humanos que mais están conectados a preocupados ese com os reino bens, com o carro que estén más compraram, ocupados con sus com a riquezas, con lo que han manutenção comprado, do con seu las cosas que trabalho, tienen, e isso lhes dá muito prazer. y eso les genera mucho placer. Mas mais cedo ou mais tarde, Pero essa tarde o situação temprano, acaba mudando. esa situación Quando se cambia. esgotam as causas kármicas para Cuando a se existência agotan no las reino dos causas deuses. kármicas para la existencia en Esse é el um reino ponto de los dioses, importante para a nossa tradição. es un punto muy importante para É nuestra tradición. desenvolver a capacidade de compreender a impermanência Nosotros tenemos que e desarrollar entender que quando la as coisas capacidad de entender la começam, permanencia acabam. y saber que cuando E algo a tentativa finaliza, de manter finaliza. aquilo que acabou vai gerar Y sofrimento. cualquier Se os tentativa ciclos de kármicos se querer que esgotam, permanezca lo que terminó va a traer sufrimiento, e quando acabam, porque acabam. esa E nós, huella kármica compete a nós, como terminó. praticantes Y bons, nosotros, como não nos practicantes conectar del bono, àquilo que está acabando, àquilo que acabou, e viver uma nos saudade lleva do que foi, mas a como a simplesmente nos soltar lo que conectar ao terminó espaço e assistir y tudo conectarnos isso al que espacio passa, né? y estar como atestiguando todo eso que pasa. Os traços kármicos, as causas kármicas, elas passam. E Las tudo que causas surge kármicas também pasan, acaba. todo lo que surge E nós en un momento precisamos termina compreender isso, mas y mais do que compreender precisamos comprender racionalmente, eso, experimentar, né? no Quando racionalmente, a sino morte finalmente se experimentarlo. aproxima, o Cuando Deus la muerte se moribundando acerca, el é Dios moribundo abandonado pelos amigos e es companheiros, abandonado por sus amigos y compañeros incapazes de que no enfrentar a pueden prova tolerar da própria la prueba mortalidade. de su propia mortalidad. Porque o fim para o Deus, para os seres que estão no Porque reino el dos fin deuses, para é a los seres coisa que están en mais el reino de los difícil. dioses es Então, lo más é difícil comum que o que reino dos deuses, tienen que vivir. aqueles que o habitam, não queiram Entonces, acompanhar as los dificuldades, que lo as habitan dores, os no quieren sofrimentos acompañar el dolor y el daqueles que sufrimiento de los que o están corpo ya por anteriormente morir. perfeito envelhece e se El cuerpo deteriora. anteriormente perfecto en O belleza período da se felicidade deteriora. está acabando El ou já periodo de la acabou. felicidad está terminando o Olhos ya terminó. divinos. O Deus pode ver as condições do reino de Con sofrimentos sus poderes, em que el Dios ele puede ou ver ela el está reino destinado que a él o renascer. ella va a E o renacer. simples fato de ele ter esse olho de Deus e saber que ele renascerá como Y animal, ese hecho de saber como cómo humano, va a renacer, ele já começa a como sentir animal, na como vida humano, anterior, no final dela, o ya lo va sofrimento do sintiendo próximo renascimento. E todo en el sofrimento último, virá junto. en el último momento de su vida. Então, essas são as características do reino dos deuses. Entonces, O estas son reino las dos deuses características está del reino de los associado ao dioses. chakra da coroa na cabeça, Este reino está o asociado con el antídoto chakra de la corona para en la a cabeza. alegria El egocêntrica dos antídoto deuses para é a el gozo compaixão, egoísta de los dioses es la compasión, que surgia espontaneamente que através da todo lo permea consciência y que da surge da espontáneamente realidade mediante el que está na reconocimiento base de la do realidad ser que e do está mundo. en la base del ser y del A mundo, experiência da vacuidade, a experiência com aquilo que la experiencia de la sustenta. vacuidad, Bom, la nós experiencia que passamos então sustenta. um pouco de cada reino, Entonces, hemos e pasado aí o por Rinpoche cada reino ele vai nos colocar y ahí em Rinpoche contato en el texto com a perspectiva nos pone en da contacto emoção negativa. E ele vai fazer con la isso, da perspectiva emoção negativa. de las emociones negativas. A Y él mismo raiva é uma pregunta, emoção ¿por qué negativa. emociones O negativas? apego é uma emoção negativa. ¿Por qué la rabia, el Essas apego emoções son emociones negativas que negativas? geram os diversos reinos, que geram o samsara e que Estas geram emociones o son las que sofrimento. generan Então a pergunta los é por que reinos é y que generan el negativa? sufrimiento. Entonces, ¿por qué Quantas negativas? pessoas no
Ocidente se sentem incomodadas Muchas quando personas en ouvem Occidente as emoções serem se rotuladas sienten como incómodas cuando negativas. oyen etiquetar las emociones como Mas não negativas. são as emoções em si Pero mesmas eso no negativas. significa que las emociones sean Esse é en um sí ponto importante, mismas las negativas. porque não é a emoção em si mesma algo No es la positivo emoción ou negativo. algo positivo o negativo. A raiva, ela tem uma energia, ela La tem uma rabia força, ela tem tiene uma fuerza energia e y uma una força energía pujantes. A raiva nos ajuda a muy mudar o mundo em fuerte. que nós estamos, Nos transformar o mundo. ayuda, por ejemplo, a cambiar A el mundo en el que raiva, estamos, a ela transformar. tem uma força. Entonces la Essa rabia força tiene pode una ser fuerza positiva y se que puede ser soubermos aplicar, muy se positiva soubermos si direcionar. la sabemos direccionar y Então, aplicar. o problema em si não está na Entonces, emoção. el problema en sí no está en la A emoción. emoção, enquanto raiva, enquanto La apego, emoción en cuanto a ela é rabia, pura. apego, es Nós perfectamente praticamente, pura. vinculados à perspectiva mais Dzogchen da prática, a raiva Entonces, é los algo practicantes Bon, que eh, nos conecta en com essa especial los más estrutura da mente. conectados al Dzogchen, Então, o Rinpoche vai dizer todas as emoções ahí todas las ajudam a emociones sobrevivência, son mas puras y são ayudan a la necessárias para a sobrevivencia pluralidade da experiência humana, y inclusive son as necesarias para emoções la de experiencia apego, humana. raiva, orgulho, ciúmes, Las etc. emociones de apego, Sem as enojo, emoções, orgullo, celos, não etc. seríamos humanos, não Sin las viveríamos emociones plenamente. no seríamos Então, a humanos, raiva, no viviríamos plenamente. nós não a negamos, Entonces, ela está lá la presente. rabia no la A negamos, diferença está presente. é que ela não se torna maior La do que nós. diferencia es que no se vuelve mayor que nosotros. É como os carros que passam na via. Es como los Se nós entramos no carros, carro los e automóviles que pasan conduzimos por la ele em qualquer autopista. direção para onde Si ele entramos quiser, en cualquiera de esos nós automóviles, fomos dominados somos pelo dominados pensamento que passou e pelo por carro el que passou. pensamiento que pasó Então, como o carro é metáfora maior, nós de los decidimos carros que entrar pasan. ou não. Pero nosotros podemos decidir entrar o No no. entanto, as emoções tornam-se En negativas tanto, las quando emociones somos se vuelven dominados por negativas elas e cuando perdemos somos dominados por ellas contato com y aspectos perdemos mais contacto profundos de nós con mesmos. aspectos más profundos de nosotros mismos. Elas não são negativas quando Ellas no son reagimos com negativas apego ou aversão, porque si tudo isso reaccionamos acontece ante ellas porque con existe uma codicia o liberação da aversión. consciência e da identidade. Nesse Ahí caso, son estamos negativas, nos hacen sufrir semeando as una constricción de la conciencia y la identidad. condições Y ahí negativas sembramos las que nos semillas para futuras aprisionam no condiciones reino do negativas sofrimento, que nos atrapan en el nessa reino del vida ou sufrimiento, em vidas tanto en subsequentes, esta vida para as como quais en otras pode se futuras, tornar en las difícil cuales empreender uma jornada quizá espiritual. se torne difícil tomar el camino espiritual. Percebam, a questão não é a raiva. Entonces, la cuestión no Nós es la nos rabia, identificamos com a la raiva, cuestión es nós cuando nos tomamos a raiva. identificamos con la rabia. E aí o resultado é negativo. Ahí Então a el emoção em resultado es si não é negativo, negativa. no la emoción en sí. O problema é o que nós fazemos com ela. É Es como lo que nós nos nosotros vinculamos hacemos a elas e como nós con las emociones, cómo nos seguimos vinculamos con a ellas energia. y cómo seguimos la energía. E esse resultado é negativo Este resultado es quando negativo comparado a uma cuando se identidade compara mais con expansiva una identidad más expansiva comparado à y liberação especialmente de cuando se todas as compara con la liberación identidades de todas las inventadas identidades e constrictivas. inventadas É y por isso constrictivas. que é Eso importante es pensarmos importante nos pensar reinos não en apenas los como reinos, emoções, no solo como mas emociones, também como sino dimensões como da 6 consciência dimensiones e de la experiência. conciencia y la experiencia. Esse é um ponto importante. Este es otro punto importante. Não é só nos conectar ao reino, No es só ao solo reino do enxergo da conectarnos raiva, mas também al entender reino, a experiência sino entender e a la experiencia consciência da raiva. y la conciencia, por ejemplo, de la rabia. E sempre entender muito mais do que no aspecto racional, sentir, né? Se trata más de sentir Existem que entender diferenças de modo culturais racional. no que toca a emoção. Existen O diferencias medo e a culturales tristeza en lo que se refiere a estão las emociones. relacionados Por frequentemente ejemplo, el miedo y la tristeza não
no suelen mencionarse en las enseñanzas, a pesar de que gran parte del samsara esté lleno de ambas. Yo ya vi cómo muchas personas preguntaban a Rinpoche acerca del miedo. El miedo que nos inmoviliza. Entonces, el miedo está como presente en todos los reinos y a la vez está vinculado directamente a la ignorancia. Sea como sea, una de las máximas o frases de Rinpoche es aprender a vivir sin miedo ni esperanza, simplemente abiertos al espacio. E aí ele vai dizer, olha, não tem essas perspectivas, porque tem uma perspectiva Entonces, cultural, então a questão da hay tristeza não é la cuestión de mencionada, la tristeza pouco y la del mencionadas na miedo história, son poco mencionadas mas porque es os una perspectiva cultural não distinta. existem para eles como autodestruição. Tampoco existe en E o ellos conceito de el concepto autodestruição de é muito autodestrucción. estranho para os tibetanos. Resulta muy Não tem extraño para los palavra para tibetanos. descrevê-lo. No tienen ni una Nessa palabra época, para nombrarlo. muitas pessoas conversaram comigo sobre depressão. Cuando fui a Finlandia, Foi muchas personas contraste me hablaban de enorme depresión, com a Itália. lo cual E eu me percebi parecía, por ejemplo, un que as pessoas contraste enorme con falavam Italia, muito pouco de depressão. donde las personas hablaban muy poco de depresión. A religião, El as clima, la tradições, región, las os sistemas de tradiciones, crenças los espirituais sistemas de nos creencias condicionam e espirituales afetam. nos Nos condicionan condicionam y e afetam afectan a nossa nuestra experiência. experiencia. Mas o mecanismo Sin subjacente de embargo, el qualquer mecanismo bloqueio, a subyacente que nos ambição e mantiene a bloqueados, aversão, a la projeção ambición y la e a aversión, la interação proyección dualista y la com aquilo que interacción dualista projetamos, con é aquello que igual proyectamos, em todo es lugar. igual en E é todos isso lados. que é negativo em nossa Eso es lo experiência negativo emocional. en la O que é experiencia negativo? emocional, A forma com que nós ficamos presos pelo la apego, manera pela en que aversão, nosotros a nos projeção quedamos e a interação presos dualista. en la Esse é o ambición y la problema. aversión. Então, quando nós pedimos remoção Entonces, dos cuando obstáculos, pedimos remoción de quando nós obstáculos, olhamos para os nossos obstáculos, cuando miramos nós hacia nuestros criamos aquele obstáculos, obstáculo, nós mantemos o obstáculo, nosotros somos los que mantenemos el obstáculo y le damos vida. nós seguramos aquilo como obstáculo. Nosotros como nos aferramos al obstáculo. Então, é como nós interagimos, é a interação Entonces, dualista. una vez más, es Eu como nosotros e a interactuamos aversão, con la emoción. eu Yo mais a versus el aversão. obstáculo. Yo Então, y los a obstáculos. perspectiva é uma perspectiva de abrir mão, de liberar, de La simplesmente perspectiva soltar. de liberar, de soltar. Se nós realmente compreendêssemos Si e nosotros realmente experimentássemos a entendiéramos y natureza vazia da experimentáramos realidade, la naturaleza não vacía de la haveria realidad, nenhum apego. E logo no não habría haveria forma ambición, mais por grosseira de tanto, emoção. tampoco habría formas emocionales burdas, Por quê? Porque é como espaço. Se nossa porque mente, es como el nós espacio. tivermos a perspectiva de uma mente céu, de uma mente Si aberta, nuestra mente como abierta, espaço, nuestra mente não tem cielo, obstáculo, tudo está passando. como el espacio, no hay Não obstáculo porque tem, não é todo um perigo, pasa, está passando. simplemente pasa. Mas eu não me identifico com No o me veneno. Eu estou identifico con simplesmente el na veneno. perspectiva do Yo espaço. estoy en la perspectiva de espacio. Mas, ignorantes da verdadeira natureza dos fenômenos, nos Ignorante de la apegamos verdadera às naturaleza de los projeções da fenómenos, mente, nos aferramos a las como se proyecciones de la elas mente fossem reais. como si ellas fueran reales. Mas nós tomamos como verdadeiro. Desenvolvemos então uma relação Desarrollamos dualística una entre relación emoções, dualista llena de sentimentos ilusiones, raiva ou cobiça, sentimientos de e enojo, uma outra codicia, reação emocional. otras Na reacciones realidade, uma emocionales. coisa não En existe realidad, nenhuma no hay un identidade ente separado que seja que sea el nossa blanco raiva. de nuestro enojo u objeto de De cualquier cada emoção. emoción. Não há absolutamente No hay nenhuma razón para razão enojarse. para ficar zangado. Nós criamos a história, Nosotros as creamos la emoções historia, e a las raiva ao proyecciones, mesmo el tempo. enojo, todo Nós al mismo tiempo. criamos a história
Nosotros creamos la historia, la proyección Nada y la rabia. fora de nós é Nada tão fuera de nosotros poderoso ao ponto de tan mudar poderoso a nossa al emoção. punto de Se cambiar nós nuestra mudamos a emoción. emoção, se Si nós nosotros mudamos o cambiamos la sentimento, emoción, não é por aquilo que veio de no fora, es por aquello que viene de mas é afuera, pela nossa projeção, es é pela por nossa nuestra própria mente. proyección, por Nós nuestra propia criamos mente. obstáculos. Nosotros No creamos Ocidente, obstáculos. muitas vezes, o En conhecimento Occidente das emoções é suele usado em utilizarse la psicologia comprensión de las para tentar emociones en melhorar a vida psicología das pessoas para mejorar la vida de las samsara, personas en usar a samsara. emoção para melhorar a vida. Eso está O bien. sistema tibetano tem, porém, Sin um embargo, objetivo el sistema totalmente tibetano diferente. Está voltado a tiene fortalecer a una meta mente diferente y su para comprensión de podermos las nos emociones livrar es más profunda y das orientada a liberarnos constrições de constricciones, errôneas formas que erróneas de nós vivir, a las aprendemos cuales através nos desse apego aferramos a emocional. través del apego emocional. Novamente, isso não Nuevamente, significa que as eso no emoções são significa que las negativas emociones em si sean mesmas, negativas en sí mismas, só que sino sim que son negativas se tornam en la negativas na medida medida em que nós en que nos nos apegamos aferramos a a elas ellas ou o las simplesmente evadimos. Ay, se cerró el micrófono, parece. Denis, sua voz mutou. voltou. Obrigado. E muitas vezes no caminho espiritual, a depender da forma Y com que muchas nós veces en el camino espiritual, adentramos no caminho espiritual, dependiendo nós la forma podemos en que negar entremos as a él, emoções. E esse é nosotros podemos a negar las parte difícil. emociones. Nós compreendemos a emoção, Nosotros comprendemos olhamos la para ela, emoción, la mas miramos olhamos para ela como algo que passa no espaço y e la não miramos alcançamos. desde la perspectiva Toda tibetana como algo que perspectiva, pasa. todo ensinamento Toda perspectiva, ele toda leva a enseñanza nós, nos lleva nos leva a compreender a comprender tudo a partir da vacuidade, a todo a partir da partir de la abertura, a vacuidad, partir do espaço de aberto la do cérebro, espaciosidad, el espacio e abierto del não a cerebro, partir da projeção, não a partir y do no que a ocupa partir de algum la lugar nesse proyección espaço. o de lo que Isso aí é ocupa algún apenas lugar en ese uma espacio. questão de perspectiva, Esa es la cuestión. Es una cuestión de uma perspectiva, questão de onde está o foco. una cuestión de dónde está el foco. E a consciência aí, Y la conciencia ahí, para a perspectiva budista, para a perspectiva para tibetana, é la luz. mirada budista Porque é tibetana, a luz que es luz, ilumina os objetos. porque es la luz la que ilumina a Como los objetos, a lamparina que a gente acende no escuro. como A una consciência é uma lamparita que lamparina se acesa. prende en la oscuridad. A consciência não é o objeto. La conciencia no es un Mas objeto, nossa visão errônea faz com que nós entendamos pero para nuestra consciência visión como errónea objeto. hace que tomemos la conciencia como Imediatamente nós vamos objeto. removendo e pedindo remoção dos Entonces obstáculos, nosotros vamos trabalhando sem haciendo esa cessar remoción, neles, pidiendo esa para remoción, assim ser trabajando en ella, a luz da consciência. para así ser luz, Isso é tão la luz de la importante para o conciencia. tibetano que ele Es vai tan trabalhar importante em três para los aspectos: tibetanos a perspectiva que esto se va a budista, trabajar en tres o aspectos: vazio, el vacío, clara luz e a la luz união. clara É o y la espaço unión. aberto é vazio. El Ele espacio está abierto es vacío consciente. O que significa esse y vazio a la vez él es consciente? É um vazio consciente. luminoso. Es un A vacío clara luz é luminoso. consciência, La luz clara es consciência do conciencia, vazio. E a conciencia de união vacío. é exatamente Y para la unión dizer e para a gente repetir o es tempo para todo que não decir há y vazio sem repetir consciência. que no hay vacío sin conciencia. Não há vazio sem consciência. Não há espaço sem consciência do No hay espaço. espacio sin conciencia de espacio. E é basicamente isso. Es básicamente eso. Tão somente isso. Abertura Quizás es solamente eso. consciente. E Apertura essa abertura consciente. consciente é uma coisa só. Y esa Enquanto apertura consciente es abertura e outra coisa una diferente. cosa sola, no es una cosa que es la apertura Quando que es nós estamos consciente. praticando, quando nós estamos Cuando meditando, estamos nós simplesmente practicando, abrimos meditando, espaço e permanecemos simplemente abrimos el espacio na altura do y ahí coração. permanecemos O a la espaço altura del aberto do corazón, ser,
espacio abierto, pensamento, conscientes, observando vem e vai, los e ali pensamientos, permanecemos. todo aquello que va y viene, y ahí permanecemos. Vamos nos conectar a essa abertura por um instante. Vamos a conectarnos a ese espacio por un instante, A essa consciência aberta a esa conciencia abierta, e ali permanecer. y allí permanecemos. E nesse espaço da abertura, nós fazemos votos de que todos os En la seres espaciosidad hacemos sejam votos para que felizes, todos los seres sean felices, reconheçam a reconozcan deidade la budeidad e possam cada vez mais y puedan cada vez más permanecer num estado de felicidade e paz. permanecer en un estado de felicidad y paz. Esse Mangel Rinpoche, nosso professor, Que Tenzin Wangyal tenha Rinpoche, uma vida nuestro muito maestro, longa. tenga una vida muy larga. Bem, bom final de semana a Bueno, todos. Alguém muy gostaria de buen fin de semana usar a a palavra? todos. Si alguien quiere hacer un comentario, Oi, Caliel. a ver, Pois não? Tudo bem? ahí va a ser una As deidades pregunta Caliel. como os protetores, ídolos, Pregunta si são los seres que estão deidades fora dos seis reinos do protectores, samsara. ellos Ou están seja, eles fuera são de los 6 parte reinos. do samsara também. Então é isso. Obrigado. A pergunta é muito boa, tá? Es una muy buena pregunta. É, separar as deidades, né? Quando Porque idam, nosotros uma deidade, o que vamos é a uma separar deidade de las meditação? O que é deidades. um idam? É ¿Qué uma es un deidade idam? perfeitamente iluminada. Es una deidad perfectamente Uma iluminada deidade perfeitamente iluminada, ela contém todas. y a la vez una Então, deidad iluminada os contiene a todas elas las são demás. inseparáveis. Não dá para Son inseparables. didaticamente, metodologicamente, nós separamos as Didácticamente, imagens de nosotros alguma las forma separamos na perspectiva tântrica. en la Então, perspectiva nós tántrica. falamos de Tapiritsa, nós falamos Hablamos de de Kuntunzampo. Tapiritsa, de Kuntun Em Sampo. algum momento ou outro vocês vão ver En algún o momento u otro Kuntunzampo é Tapiritsa. eh, Por quê? Porque é vamos a ver que perfeitamente iluminado. cambiamos. Sim, Tapiritsa é Entonces, Kuntunzampo. Tapiritsa É es Kuntun perfeitamente Sampo. iluminado. Mas Shirab chama, é emanação de Kuntunzamo. E Entonces, Kuntunzamo después é está Shirat consorte de Chama, Kuntunzampo. que es Então, por que se emanación diz do de Kuntun Kuntunzamo? Sampo Porque y también es Kuntunzamo não consorte. existe sem Kuntunzamo. Entonces, O aspecto eh, masculino e o aspecto feminino está el do aspecto espaço, da abertura. masculino y femenino del espacio, de la Então, apertura. se idam, deidade de Entonces, meditação, Idam, o perfeitamente deidad de iluminado. meditación, Agora, existem está milhares perfectamente de iluminado. deidades Ahora, hay millares de que, deidades que transmigram que no transmigran samsara, en el samsara. mas que são deidades Son que não deidades são perfeitamente iluminados, y no están perfectamente porque estão iluminadas. no giro do samsara, Aún renascendo, están en indo, vindo, la rueda del voltando, samsara, yendo y mas viniendo que como fizeram nosotros, voto de trabalhar sem cessar pero que hicieron para a un voto proteção, de para o trabajar sin cuidado. cesar para la Mas protección, algumas dessas el deidades não cuidado, atingiram a essência da pero no iluminação. han llegado Então elas algunas de ainda ellas correm a la risco. iluminación. Entonces Elas pueden ainda tener algunos estão errores, totalmente vinculadas ao ciclo de nascimento e morte. todavía están vinculadas Então nós a los praticamos, ciclos de nacimiento y muerte. por exemplo, alguns, talvez todos, ou um ou outro, não sei, Entonces, praticam nosotros Zambala, practicamos, que é por uma ejemplo, deidade Zambala es una não deidad perfeitamente iluminada, que trabalha aún no para o perfectamente beneficio de todos iluminada. os seres, que Trabaja trabalha, para el beneficio de todos los seres, atua sem cessar para o cuidado dos actúa sin cesar praticantes, por el cuidado de los mas que não practicantes, atingiu a essência da iluminação pero que no por alcanzó nenhum la voto iluminación. com Tompa Shera, e Por por eso, conta desse voto, tiene un voto desse con el Buda compromisso, con né, nós Shera. fizemos atado por juramento, fizeram um Entonces, juramento
está atado por juramento Então, trabalham sem cessar pro de benefício trabajar de sin todos os seres. cesar por el Quando beneficio uma de todos los deidade não seres. é perfeitamente iluminada, Cuando una deidad no Shambhala, es perfectamente nós não iluminada, vamos como praticar Zambala, nos visualizando como essa deidade. nosotros no vamos a practicar Nos visualizándonos como visualizamos esa deidad. como Shenlaokar, como a Nos deidade visualizamos como estamos Shenlaokar, autorizados a praticar con la que estemos e autorizados a fazemos practicar. oferendas a esses Y seres, hacemos fazemos ofrendas a esos homenagens, seres, hacemos pedimos homenajes, ajuda, falamos o pedimos nome ayuda, deles, né? Colocamos decimos el ofertas, nombre pedimos de apoio, ellos, ajuda, pedimos mas não nos apoyo, visualizamos como eles, porque pero no nos realmente visualizamos como ele não ellos, está no aspecto pleno porque no da, están en el da aspecto iluminação. pleno de la iluminación. Então, esses seres estão no ciclo, Entonces, eles estão na perspectiva esos seres samsárica. aún están en la Por perspectiva outro lado, sárica. Daniel, a tua pergunta é Por muito otro boa, lado, porque uma vez que o es una ser muy buena pregunta, atinge a iluminação, porque una vez que un ser alcanza la ele iluminación, pode se tornar um puede tornarse Sempa, né, un Dulcempa se diz em sânscrito, um Bodhisattva, o un e Bodhisattva, decide dicho trabalhar sem en cessar para sánscrito, o benefício de y todos os decide seres, trabajar sin e cesar decide por voltar beneficio para o de ciclo todos do los seres, samsara e renascer y como elige humano, volver como cachorro, al samsara y renacer então, como ser humano, como perro, gato para o nesse espaço onde miembro de ele cualquier reino, renasceu, mas por uma escolha dele, para que en ese espacio donde ele vai renació, trabalhar sem por su cessar para elección, remover va a todos trabajar os seres do sin samsara. cesar para remover, Então, ao mesmo a tempo sacar que uma todos los seres del deidade samsara. está perfeitamente iluminada, Entonces, una deidad esses seres perfectamente optam, iluminada né, dentro dessa puede tradição, optar, por não según esta chegar à tradición, essência da iluminação, para no llegar hasta la exatamente para esencia de la voltar iluminación, para o samsara. sino Eu já vi volver al ensinamentos samsara. interessantes em que um lama Entonces, extremamente realizado, una vez começa no fim da conté vida a cometer fazer de un coisas maestro erradíssimas, muy do iluminado, ponto de vista até mesmo da prática, por eh, motivo, puede hacer pela cosas muy nossa erradas para continuar o trabalho y para a o veces lo benefício hace de para todos. poder volver Então não é raro a que a seguir gente veja alguns lamas muito trabajando en iluminados fazendo beneficio. coisas que a gente Entonces, olha cuando e alguien fala, muy por iluminado, que cuando que está ele terminando está su vida, fazendo isso? Porque em quizás alguns haga algo errado pontos dos ensinamentos se diz da y es necessidade desse para poder voltar, volver, para no entrar exatamente para poder renascer. directamente en la iluminación. É claro que tudo isso diz de tipos de ensinamento, tipos Entonces, de prática, eso es, né? Não que a gente deva seguir por aí, porque muitas no es vezes que nossos erros nosotros não são debamos conscientes seguir e por nós ahí estamos porque nuestros errores no son nada conscientes. errando pela nossa inconsciência. Nosotros erramos por la inconsciencia. Mas não sei se ficou claro, assim, existem No sé si quedó claro deidades tanto perfeitamente de que iluminadas e deidades existen que estão ainda no deidades samsara. totalmente iluminadas y otras que están todavía en el Sim, samsara. sim, obrigado. Obrigado. Sí, muchas gracias. Alguns lamas nos pedem, por exemplo, para Algunos lamas de Dzambala, que é essa nos deidade, piden, por ejemplo, quando Zambala, nós la queremos deidad, coisas mundanas, cuando dificuldades, nosotros queremos proteção, cosas bens, mundanas, nós nos bienes, vinculamos a essas protección, deidades nos de vinculamos a estas proteção, deidades porque como de eles estão protección, mais no samsara, eles estão porque ellos mais están próximos de más nós. en el Nós samsara, están como podemos más trabalhar próximos deles, de eles são nosotros, más mais cerca, rápidos, mais y a velozes veces son más para rápidos y más ajudar veloces de uma forma para ayudarnos. rapidinho, tá bom? Gente, muito Bueno, obrigado, boa muchas noite gracias a todos, e até a buenas próxima. noches Tchau, tchau. y hasta la próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.